Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu te peço, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação e compartilha os nossos vídeos e dá like, muito like, porque like é a linguagem do YouTube. Bom, hoje é sábado e nós estamos aqui para mais um vídeo para falar do Botafogo. Lembrando que nós só fazemos um conteúdo por dia, por isso eu peço a sua paciência. Vê o vídeo até o final. Ó, abriu o vídeo, dá logo o like, faz logo a inscrição, ok? E aí você vai ajudar o nosso canal a ter aquele crescimento. Bom, como eu falei, hoje é sábado e nós estamos aqui para mais um vídeo para falar do Botafogo. Aqui é 100% Botafogo. A notícia do dia foi a chegada do Alex Telles, né? Chegou cansado, mas chegou feliz. Chegou confiante e já nas suas primeiras palavras ele demonstrou esta confiança, demonstrou esta felicidade em estar vindo para o Botafogo. Segundo ele, a negociação com o John Textor foi muito rápida, foi muito eficiente a conversa do John Textor, né, para convencer o jogador a vir jogar no Botafogo. Segundo ele também, ele fez... pediu informações, né, ao Luiz Castro, falou sobre o projeto do Botafogo e ele ficou muito feliz, muito contente mesmo e orgulhoso em poder vir fazer parte aqui do nosso grupo. Então, vai fazer os seus exames, vai descansar, né? Hoje e amanhã deve estar descansando. Segunda-feira já vai lá para o CT, vai fazer o resto dos exames médicos, né? Talvez faça até hoje, porque esses exames médicos eu acho que não são tão demorados assim. Faça os exames médicos e já na segunda-feira estará pronto ali para fazer a assinatura do contrato propriamente dita, ser anunciado pela direção do Botafogo, né, pelo departamento de futebol do Botafogo, e aí já começar os trabalhos. Outros jogadores já foram apresentados, como, né, o Vitinho e o Adrielson. E eu tenho um assunto aqui interessantíssimo. O que acontece? Falando de seleção brasileira, mas falando para os jogadores do Botafogo. E vai aqui o meu alerta. Esse é o meu alerta diante daquilo que os meus olhos viram e eu pude observar do jogo, né, do Brasil. Cara, você, jogador brasileiro que está no Botafogo, você tem qualidade, porque você está no Botafogo por conta da sua qualidade técnica, tática, né? Por conta da confiança que a direção do Botafogo, o scout do Botafogo, depositou em você para poder fazer parte do nosso time. E aquilo que nós vimos ontem, nós vimos o seguinte: precisamos de 2 laterais na seleção brasileira. Cara, então temos 2 laterais aí com grandes possibilidades de nas próximas convocações fazerem parte do elenco ali, dos convocados. Cara, muito mal, os nossos laterais muito fraquinhos. A nossa seleção, na realidade, tem um jogo fraco, né? Não temos ali, como eu falo, minha opinião, não temos ali um técnico capaz de extrair o melhor de cada jogador, né? Então, a seleção brasileira é muito fraca. O Luiz Henrique, né, fez a sua participação. Digo que não jogou bem, mas também não jogou mal. Por que eu falo isso? Cara, porque, como eu disse, o técnico não tem condições de extrair o melhor dos seus jogadores. Você vê que a seleção não teve preparo, porque quando você olha o jogo do Botafogo, a jogada é preparada de modo a deixar o Luiz Henrique sempre numa condição de mano a mano. É nisso que o Luiz Henrique é forte, quando ele pega o lateral no mano a mano, e para isso você tem que trabalhar a bola no meio campo, criar uma estrutura, balançar para o lado esquerdo para então trazer a bola para o lado direito e aí tocar no Luiz Henrique ali no mano a mano. E isso você não viu de forma nenhuma. Você também não viu o lateral apoiar para que o Luiz Henrique tivesse opção. O lateral direito, e aí eu volto a falar, Vitinho, cara, a seleção está de portas abertas para você, desde que você
performe dentro do Botafogo. Nós não temos laterais. Não temos laterais. Guilherme Arana também não foi bem. Não jogou mal. Eu vou dizer que não jogou mal. Mas não foi bem, ficou confundindo ali nas ultrapassagens, no diálogo com o Vinícius Júnior. Então, cara, temos grandes possibilidades de termos 2 laterais convocados para as próximas partidas, né? Nas próximas convocações. Outro detalhe também, ontem, e aí você vai vendo como a mídia é suja. Eu conversando até com a minha esposa, que acompanha, vê as partidas comigo, né? Ela gosta assim de observar algumas situações. E aí eu conversando com a minha esposa e eu falando, porque eu estava vendo o pré-jogo, né? E aí o pré-jogo do Sport TV e depois o Sport Center, né? Eu fiz uma troca porque fiquei tão chateado com o Sport TV que eu botei no Sport Center para ver qual era o comentário. E o comentário ali era praticamente o mesmo. Aonde eu quero chegar com isso? Cara, nós tínhamos já uma escalação pré-definida, né? Que era o Alisson, o Danilo, o Marquinho, o outro zagueiro e o Guilherme Arana, o André e o Bruno Guimarães e o Paquetá, Luiz Henrique, Rodrigo e Vinícius Júnior. Esse era o time que o Dorival idealizou para começar a partida, então você já tinha aquela escalação. Aí o que aconteceu? Eles ficaram 50 minutos falando sobre Endrick, sobre Estevão e sobre outros jogadores que não estavam ali na escalação. Ah, não, se o Endrick tiver, não, porque o Pedro, não, porque o que... Porra, cara, e o titular era o Luiz Henrique. E em momento nenhum eles falaram sobre o Luiz Henrique. Ficaram ali, não, porque o Estevão merece uma chance, não, porque o Estevão isso, porque o Endrick isso. Cara, é muito feio. É muito feio. O titular era o Luiz Henrique. Vocês tinham que falar da seleção jogando com o Luiz Henrique. Cara, essa mídia suja, tanto num canal quanto no outro. Entendeu? Uma mídia suja, uma mídia ridícula. Por isso que vai perder aí a sua hegemonia, né, na transmissão dos jogos. E eu espero que perca muito tempo. E você pode reparar, os times que fecharam com essa emissora são os times que não querem perder a boquinha de jeito nenhum, né? São os times que querem ser parceiros da sujeira, parceiros da CBF. Vou até falar aqui com todo respeito, parceiros da Abrafute, entendeu? Porque a Abrafute está dentro da CBF, esses times, a Libra está dentro da CBF, e é muito feio o que vocês fizeram quando vocês ficaram ali falando 50 minutos. Eu fiquei tão chateado que eu botei no ESPN, mas na ESPN foi a mesma coisa, porque a ESPN nitidamente é uma emissora paulista, né? Lá só tem paulista, você não vê os jogadores, os comentaristas que são cariocas, são poucos dentro dessa emissora, a ESPN. E você vê a emissora do Sport TV fazendo esse papel ridículo, entendeu? Falando 50 minutos sobre os reservas e não falando sobre o Luiz Henrique. Não é que teriam que falar do Luiz Henrique, teriam que falar do time titular, o time que foi escalado para jogar. E vocês em momento nenhum falaram sobre isso. Bom, a atuação do Luiz Henrique, como eu falei, ela para uma estreia, ela foi razoável. Por quê? Porque você vê nitidamente que a seleção brasileira não tem preparação de jogadas, não tem nenhum tipo de jogada, não tem nada. Logicamente, jogadores profissionais, jogadores de alto nível e jogadores que executam o mínimo possível para não errar. Não tem nada de extraordinário, não tem uma jogada, não tem uma preparação, não tem uma circulação de bola contagiante, não tem nada disso. Não tem nada disso. A seleção brasileira, infelizmente.
E aí, novamente voltando à questão seleção, observe o seguinte, o Pedro se machucou. O Pedro se machucou. E aí, é nessa situação que eu digo para você, jogador que atua no futebol brasileiro, façam o seu máximo. Cara, façam o seu máximo. Não, principalmente os jogadores do Botafogo, mas todos os jogadores dos outros clubes também. Cara, essa seleção está molezinha para você ser convocado, né? O Pedro se machucou. Aí, lógico, dentro de uma regra, né? Dentro de uma lógica, dentro de uma metodologia, ele chamou um jogador, João Pedro, que atua lá em Portugal, eu acho, tá atuando no time da Premier League. Não sei nem onde é que está esse João Pedro. Aí chamou o João Pedro, o cara que tá lá, vai pegar um avião, chega cansado, vai treinar. Porra, pai, só vai ser utilizado no segundo jogo. Por que não convocou um jogador que estava aqui no Brasil? Que, inclusive, no primeiro dia de treinamento, e isso eu já falo há alguns vídeos, no primeiro dia de treinamento, você, Dorival, já não tinha à sua disposição todo o elenco. Se você, torcedor, se você acompanha as notícias, os canais esportivos, você vai lembrar que no primeiro treino da seleção foi dito em todas as mídias que o Dorival estava fazendo o seu primeiro treino sem ter à sua disposição todos os jogadores. Por que não tem à disposição todos os jogadores? Porque os caras estão lá fora. Os caras estão lá fora, leva 2 dias para chegar, 2 dias de treinamento que você não tem seus jogadores. E quando o cara chega, ele não vai direto para o campo, porque ele chega cansado. Ele vai se recuperar um pouco da viagem para poder atuar. E quando ele atua, você não pode puxar o cara no seu máximo, porque ele vem de uma viagem, correto? Então, eu tenho boa memória, cara, minha memória é excelente. E eu lembro que no primeiro dia de treino, o Dorival não tinha à sua disposição todos os jogadores. Aí eu volto ao vídeo que eu fiz há algum tempo atrás, onde eu falei, cara, o John Textor está fazendo um excelente favor ao futebol brasileiro. Ele está trazendo de volta para o Brasil jogadores jovens, na sua grande maioria estrangeiros, mas traz também os brasileiros, para que os brasileiros tenham prazer de jogar, né? Tenham prazer de jogar no Botafogo, porque, paga bem, tem estrutura, tem um projeto e joga um futebol moderno, capaz de levar qualquer jogador à sua seleção, seja ela a seleção brasileira, seja ela a seleção do seu país. Então, jogador do Botafogo, jogador brasileiro, você que está lá fora, você que sonha jogar na seleção brasileira. Cara, jogar no Brasil hoje é mamão com açúcar. Cara, eu puxo a sardinha para o Botafogo. Eu sou botafoguense, tá aqui, Botafogo. Mas, cara, se você jogar no Flamengo, se você jogar bem no Fluminense, se você jogar bem no Atlético Mineiro, o Dorival poderia ter chamado o Paulinho do Atlético Mineiro. Por que não chama o Paulinho? Levou o cara que vai chegar um dia depois para... o Paulinho, se pegava o avião, em 10 minutos ele estaria ali no centro de treinamento da seleção brasileira. O Igor Jesus, cara, isso é um momento que você pode aproveitar, cara. Porque o jogador que ele precisa é um jogador de área. Nenhum desses jogadores são de área, eles são flutuantes. Eles vão ficar ali flutuando até ter um trabalho para fazer ali a penetração, né? Chega uma diagonal entre os zagueiros. Você vê que não tem essa condição. Eu não tenho um jogador referência. O jogador seria o Pedro, mas o Pedro se machucou. Eu não estou dizendo aqui, você já quer Igor Jesus. Não, eu estou falando característica de jogador, ok? Tirando o Pedro aqui no Brasil, jogador brasileiro, tirando o Pedro, não tem nenhum parecido. Não tem nenhum parecido. Você pega aí os times. No São Paulo é o Carelli, o Carelli. No Grêmio é o Batshuayi e o Diego Costa, que já está, né, muito machucado.
Você vê, no Atlético Mineiro é o Hulk, que não é um jogador de referência. O jogador de referência deles é o reserva, é o Davidson, que não é aquele cara. Aí você tem o Lucero, são todos estrangeiros. Você não tem um jogador brasileiro jogando com essa característica do Pedro. É só o Pedro. E agora o Igor Jesus. Então, por isso que eu estou falando. Então, é uma boa oportunidade. Ok? Então, ó, ridículo, bobo, lixo, ridículo. Ridículo. Vocês fizeram um papel ridículo. 50 minutos para falar de jogadores reservas. Quando vocês tinham ali a escalação, saiu ali na tela da TV a escalação do Brasil. Vocês tinham que ter falado dos jogadores que estão ali no titular. E aí vocês iriam ter que falar do Luiz Henrique. Ok? Eu estava torcendo para o Luiz Henrique arrebentar, porque aí vocês iam ter que falar do Luiz Henrique de qualquer jeito. Vocês iam ter que engolir o Luiz Henrique. Mas foi uma canalice, uma sujeira muito triste ter que acompanhar vocês, ser obrigado a acompanhar vocês. Ok? Então é isso aí. Fiz aqui também o meu desabafo, né? Então, vida que segue. Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos, dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube. É assim que o canal vai ter aquele crescimento. Tem 2 links de 2 grandes plataformas de compras e vendas online na descrição do vídeo. Você clica no link, vai para a loja, vai para a nossa conta, faz a sua compra, fica feliz e o canal ganha uma pequena comissão. Se não quiser fazer nada disso, tem um Pix também, você vai ajudar, cara. Você vai me ajudar. Eu preciso melhorar aqui a nossa interatividade, né? A nossa conversa, e eu preciso melhorar a estrutura do nosso canal. Então você pode ajudar também com o Pix, ok? É isso aí, um grande abraço, saudações alvinegras.